Olá, meu nome é Danival, sou professor da Universidade Federal de Jataí. Atualmente estou como orientador titular da empresa Júnior Forestales e irei falar para vocês sobre o papel das empresas juniores no desenvolvimento das habilidades do século XXI. A convite do diretor de expansão e regulamentação da Goiás Júnior, o Hélio Antônio. Hélio, muito obrigado. E em seu nome eu gostaria de agradecer a todas as instituições, a todas as pessoas que aceitaram participar da construção desse importante evento. Inicio com um questionamento, e esse questionamento é muito importante para entendermos como podemos nos preparar para o nosso futuro, né? Pessoal e profissional. Como que nós podemos nos preparar, então, para viver e produzir em configurações sociais, de mercado de trabalho e em modelos de negócio que não existem hoje? Nós precisamos entender que o panorama global atual, ele é definido por mudanças. E nós sabemos que no contexto antropológico, no inconsciente coletivo, a mudança ela é sinônimo de risco, de desconforto, principalmente pelo desconhecido. Então, nós temos marcas ainda na nossa estrutura física de uma origem primitiva. E nós somos capazes de mudar, nós somos capazes de nos adaptarmos. Não será o mais forte que irá sobreviver ou ter sucesso. Não será o mais inteligente, mas aquelas que melhorem se adaptarem às mudanças. E para isso, eu selecionei 4 habilidades. São habilidades universais, né, que são importantes para todas as carreiras e são habilidades que possibilitarão vocês a aprenderem outras. A primeira delas é a criatividade. A criatividade que nos permite pensarmos diferente, né, pensar fora dos padrões. A segunda é a comunicação. Conversar com outras pessoas, saber trabalhar em grupo, interagir com as pessoas, saber ouvir, observar, né, e aprender com outras pessoas. Né. Colaboração. Trabalhar com pessoas que pensam diferente de você. Saber colocar as suas ideias e ouvir outras ideias. E entender quais as melhores ideias devem ser desenvolvidas. O pensamento crítico, que nos possibilita encontrar soluções para problemas que cada vez são mais complexos. E quando nós falamos dos problemas, eu estou trazendo para vocês uma frase do Tony Robbins. Ele é um americano, escritor motivacional, e ele nos diz que todo problema é um presente. Se nós não cresceríamos, né? Então, se a gente utiliza desse entendimento, se a gente consegue desenvolver, né, e inserir essas habilidades no nosso dia a dia, nós iremos perceber que nós, de fato, não temos problemas, né? Nós temos soluções, porque nós seremos, né, profissionais, pessoas com iniciativa, com capacidade de apresentar múltiplas alternativas para os problemas. Então, a resolução dos problemas é sobre o uso de uma lógica, de um pensamento lógico para lidar com situações da vida real e ajudar a tomar as decisões. Então, para isso, é necessário que vocês possam exercitar, né, selecionar dados relevantes, encontrar procedimentos apropriados para resolver problemas e comparar dados em diferentes maneiras. E tudo isso, né, todas essas habilidades que hoje eu venho apresentar para vocês, vocês terão condições de aprender, a desenvolver, a exercitar dentro das empresas juniores. Porque
essas habilidades são altamente demandadas no dia a dia das atividades, das dinâmicas, das relações, né, que ocorrem dentro desses ambientes. Então, aprender a resolver problemas com sucesso, desenvolver habilidades, elas são extremamente úteis para a nossa vida. E dando início, né, a uma explicação um pouco mais profunda, eu aqui abordo sobre o pensamento crítico. Nas empresas juniores, vocês vão perceber que diariamente vocês terão que lidar com críticas, com análises, com observações, para definir os melhores caminhos, para definir com eficiência as melhores entregas. O pensamento crítico não é o acúmulo de fatos, né, e conhecimentos, de jeito nenhum, né, ou algo que você, por exemplo, aprendeu uma vez e usa dessa mesma forma para sempre. Como a tabuada, né? A tabuada nós aprendemos, né, no ensino fundamental e nós utilizamos a tabuada. Como que nós aprendemos? Todo mundo aprendeu da mesma maneira e geralmente muitas pessoas utilizam da mesma forma. O pensamento crítico nos permite a observar, a prospectar informações, a sistematizar os conhecimentos, a utilizar de forma tudo aquilo que nós aprendemos. As principais vertentes do pensamento crítico, então, são essas. Você receber uma informação, você receber um retorno, um feedback, e conseguir realizar uma análise, né, uma interpretação, e depois dessa interpretação, dessa análise, dessa avaliação, você ter condições de gerar um argumento. Então, o pensamento crítico ele é caracterizado por nos possibilitar sermos mais justos, sermos imparciais, né? Porque geralmente quando nós recebemos um feedback, a gente tem a capacidade de tornar esse retorno, essa crítica, esse feedback positivo ou negativo de acordo com a pessoa que o fez. Então, quando nós temos o pensamento crítico, independente de quem tenha feito, né, se é uma pessoa mais próxima ou não, vocês vão entender que na empresa júnior, vocês terão a necessidade de avaliar e refletir, porque ali o propósito maior é buscar uma eficiência, uma melhor produtividade, um melhor desenvolvimento, né, da instituição. Então, ser imparcial, né? Ser compreensivo com as pessoas, ser compreensivo com você mesmo, né? Nós estamos falando de uma inteligência intrapessoal, né? De uma capacidade de buscar uma autorreflexão, de ter uma autoindependência, uma autonomia e ter uma automotivação. Outro ponto importante é você ser ativo e informado, né? Hoje nós temos aí várias notícias circulando, né? Aumentaram a intensidade, né? O número com que essas informações circulam. Nós temos acesso simultâneo a todas elas. Então, muitas dessas informações nós sabemos que não são fatos reais, né? Às vezes são mentiras ou há algum equívoco. E o pensamento crítico, exercitá-lo diariamente, ele possibilita que a gente vá atrás da notícia real, da origem dos fatos, do porquê dos fatos, né? Quem gerou essa informação, e a gente ter uma consciência específica sobre o assunto, sobre a temática. Então, vocês vão perceber que nas empresas juniores, isso é altamente demandado, né? Às vezes vocês recepcionam demandas, recepcionam problemas, ou há obstáculos internos que vocês irão prospectar essas informações, né? Sistematizá-las em conhecimentos, trocá-la, dialogar, né? numa dinâmica de grupo para conhecer melhor e tratá-la da forma adequada. Então, o pensamento crítico é um mecanismo que vai nos possibilitar eliminar os problemas e a gente vai substituir os problemas em projetos, né, em empreendimentos frutíferos.
E quando nós falamos do desenvolvimento, né, de projetos e empreendimentos frutíferos, a gente precisa mencionar sobre a segunda habilidade, que é uma habilidade associada à nossa capacidade criativa. Nós sabemos que há pessoas com maior ou menor grau, né, de criatividade, mas nós podemos aprender, nós podemos desenvolver melhor essa habilidade que hoje é tão importante. É uma habilidade que vem crescendo, né? Nós estamos vivendo a ascensão da classe criativa, o empoderamento das pessoas criativas como agentes que vão catalisar as mudanças. Se nós vivemos no momento atual, que é definido por mudanças, e que nós precisamos nos adaptarmos a essas mudanças da forma mais rápida e adequada, então ambientes como as empresas juniores, elas são ambientes férteis para pessoas que queiram aprender, desenvolver, né, e exercitar a criatividade no dia a dia. Nós sabemos que hoje nós temos informações sobre essa era criativa, né? E o surgimento de duas classes extremamente importantes, né? A classe criativa, né, ela tem ganhado cada vez mais espaço, ela tem possibilitado um reconhecimento, né, de um global, e nós estamos falando daqueles trabalhadores que colocam em prática as informações e os dados, né? Então, nós estamos falando de trabalhadores em ciência e tecnologia, nós estamos falando de profissionais que ocupam, né, um espaço de demanda mental e criativa. A segunda grande classe são os serviços, né? Os serviços inovadores, os novos serviços, né? Nós precisamos entender que aqueles serviços que eram oferecidos há 10, 20 anos atrás, hoje esses serviços, eles não atendem mais às nossas demandas atuais. E que são necessárias mudanças. E dentro dessas mudanças, dentro dessas modernizações, tem crescido a oferta de empregos nessas áreas. Então, a criatividade, ela é considerada um conceito muito mais amplo do que a inteligência, né? Até porque a inteligência, ela tende a ser a base de um pensamento que converge, né? Então, a gente vai convergindo os pensamentos num consenso. Mas a criatividade, ela diz respeito a um pensamento que diverge, que rompe com os padrões, né? Que nos permite pensar diferente, pensar múltiplas alternativas para um determinado problema. Se, nesse momento, nós temos uma demanda global por mudança, e dentro dessas mudanças, nós estamos num cenário de muitas incertezas, um cenário ambíguo e de problemas cada vez mais complexos, é necessário a valorização, é necessário que profissionais, que pessoas criativas estabeleçam um lugar para que possibilite nos oferecer e responder a muitas perguntas que sozinhos nós não conseguimos, né? Então, hoje a sociedade tem muitas perguntas, a sociedade tem muitos problemas. Então, vocês, dentro desse ambiente das empresas juniores, terão condições de serem confrontados, de se depararem com vários problemas internos das empresas juniores ou externos, né, dessa sociedade demandante, desse mercado consumidor, seja de serviços, produtos ou processos, né? Então, você ser uma pessoa que consegue propor alternativas, utilizar melhor os recursos, porque nem todas as empresas juniores conseguem obter recursos financeiros suficientes, equipamentos adequados, ou o número de pessoas qualificadas. Mas, se você é criativo, você é capaz de realizar uma avaliação, um diagnóstico da equipe, dos recursos que são oferecidos e propor uma alternativa mais viável, né? Uma solução mais viável. Aqui eu estou trazendo para vocês só um gráfico, né, que comprova esse crescimento, né, da classe criativa, né? Aqui são oportunidades de emprego. Se vocês olharem aí nos últimos 40 anos, esse crescimento aí é exponencial. O crescimento também ocorre para a força de trabalho, né? A gente observa aqui, né, que as oportunidades de trabalho, os operários, né, ou aqueles
aquele trabalhador rural na fazenda, né, ele também vem reduzindo, mas os espaços, né, para as pessoas que trabalham com a força, né, criativa, né, isso tem crescido muito. E isso é importante. Então, quando eu selecionei essas 4 habilidades que hoje são altamente demandadas, eu pensei nas habilidades que qualquer área, que qualquer estudante de qualquer curso poderia utilizar. E as empresas juniores são os ambientes, né, mais propícios para que vocês possam aprender e que vocês possam desenvolver e exercitar. Então, utilize desse espaço. Se você que está nos assistindo ainda não faz parte de uma empresa júnior, procure na sua instituição, procure com a Goiás Júnior ou com outro movimento em outros estados, como que você pode estruturar, junto com a sua universidade, uma empresa júnior, né, na sua área de formação, ou como que você pode participar de uma empresa júnior. A gente consegue observar algumas características, né, importantes das pessoas criativas. Como que elas escolhem se tornar divergente, né? Como que elas são tomadoras de risco, né? Como que elas têm atitude, iniciativa, né? Como que elas são impulsivas, inconstantes e mudam de ideia com frequência, né? De acordo com a demanda, de acordo com os problemas, de acordo com a circunstância. Para que vocês consigam atingir, né, eu faço algumas pequenas sugestões. Mudem os seus hábitos, façam coisas diferentes. Procurem ler, né, leiam de tudo. Procurem interagir com pessoas que são totalmente diferentes de vocês. Hoje, com o uso, né, desses canais digitais, vocês podem abrir uma comunicação com pessoas de qualquer país. Vocês podem ter uma interlocução e verificar como que é a rotina do dia a dia dessas pessoas, seja dentro da universidade, seja dentro das empresas juniores, né? Vocês vão entender o que elas fazem no dia a dia. E vocês precisam se inspirar, né? Observar as pessoas que são diferentes, porque elas podem inspirar vocês. Vocês terem uma conexão com as pessoas que consigam oferecer informações diferentes, né, para os problemas, às vezes, que nós temos no dia a dia, dentro ou fora das empresas juniores, dentro ou fora das universidades. E aí eu inicio o comentário que também está interligado, né, com aquela capacidade crítica, o pensamento crítico, com a capacidade criativa, nós temos a colaboração. E a colaboração, ela nos permite que possamos trabalhar bem com outras pessoas. E, como eu havia dito, elas precisam ser diferentes de você. E dentro das empresas juniores, vocês serão colocados em contato, numa interação, com pessoas que pensam muito diferentes, que têm uma história de vida totalmente diferente de vocês, que buscam, que têm expectativas, objetivos e metas pessoais e profissionais diferentes das de vocês. E vocês precisam aprender com essas pessoas, a observar essas pessoas, né? Utilizar do pensamento crítico, né? Receber um feedback, receber um retorno, saber avaliar, saber refletir, saber se posicionar e argumentar. Então, essa habilidade de trabalhar em conjunto, de trabalhar em rede, de trabalhar em equipe, isso é muito produtivo, isso é muito legal, isso nos faz bem e faz bem também para as instituições das quais nós estamos inseridos. Então, quando nós falamos da colaboração, nós estamos falando dessa capacidade, né, em equipe, em conjunto, em rede, de identificar os problemas, os obstáculos, né, e abordar esses problemas de forma cooperativa, né, à medida que ocorrem. E quando nós falamos desses problemas, eu já mencionei antes, de acordo com
Tony Robbins, nós estamos falando de um presente. E dentro desse contexto, a gente tem que entender que nem sempre as nossas ideias, elas serão as melhores ideias. Mas é importante a gente ter o pensamento crítico para interagir com outras ideias e entender quais as ideias são mais viáveis para determinados problemas. Com essa capacidade colaborativa, vocês entenderão que os objetivos do grupo, eles são superiores aos seus objetivos. Eles são superiores à sua satisfação. Eles são superiores a um ego, a um reconhecimento pessoal. E isso é muito importante para que a gente possa responder adequadamente às demandas da sociedade, às demandas do mercado consumidor, para que a gente possa se adaptar melhor a essas mudanças. Então, falar das habilidades de colaboração é oferecer reconhecimento pelas contribuições de colaboradores. A gente entender que na equipe nós teremos, sim, ideias que são mais adequadas, ideias que, para aquele momento, para aquela situação, são melhores do que as nossas. E nós temos que saber reconhecer e dar crédito a essas ideias, a esse trabalho em grupo, a essa rede colaborativa cooperativa. Então, sempre mantenha uma comunicação honesta, aberta. Nunca omitam as informações necessárias para realizar as tarefas. Se vocês detêm um conhecimento, se vocês detêm alguma experiência, no momento certo, da maneira adequada, exponha essas informações e esses conhecimentos. Permita que as pessoas da equipe possam também realizar uma ação de avaliação, de interpretação, de reflexão, para conseguirem ter um processo argumentativo adequado. E dentro das empresas juniores, vocês vão passar por isso diariamente, em reuniões técnicas, em reuniões que vocês precisam tomar decisões. E, por fim, eu gostaria de falar para vocês sobre a comunicação. É uma habilidade não menos importante do que as outras. Porque a habilidade de comunicar, ela pode nos ajudar, mas também pode nos impedir de atingirmos, de concretizarmos as nossas expectativas pessoais e profissionais. São habilidades necessárias para envolver, informar, para inspirar outras pessoas. Às vezes, nós temos uma ideia brilhante, nós prospectamos, nós buscamos, estudamos, mas nós não conseguimos expor essas ideias. E aí, nós comprometemos, a acessibilidade a essa ideia e comprometemos também todo um trabalho do grupo. Então, dentro das empresas juniores, vocês serão testados, a novas abordagens, vocês irão aprender a se comunicar e a inspirar também ações. Então, aprenda ferramentas. Você que já faz parte das empresas juniores, ou você que pretende se inserir ou estruturar uma empresa júnior, busque ferramentas. Nós temos inúmeras ferramentas e técnicas para aprimorar o estilo de comunicação pessoal. Você deve ser capaz de transmitir as suas ideias de forma a gerar debates, de forma clara, de forma objetiva. E ter aí a capacidade de tomar decisões e ações ponderadas para melhorar a eficiência, para melhorar a produtividade individual, coletiva, da qual você irá participar. Para isso, eu gostaria só de mencionar sobre duas técnicas, duas áreas importantes que vão possibilitar com que vocês tenham um melhor desenvolvimento do pensamento crítico, que vocês melhorem essa capacidade criativa, que vocês tenham uma interação sinérgica melhor com a colaboração, com as redes cooperativas, e que também tenham dados e informações importantes para uma comunicação objetiva e inspiradora. A primeira delas é a gestão do conhecimento.
Falar sobre gestão do conhecimento é falar sobre o que nós já sabemos, são as informações que já estão disponibilizadas. E dentro das universidades, nós temos aí um capital intelectual muito vasto e uma fonte de informações enorme. Então, utilize destas condições, utilize dessas estruturas, né, das universidades. Mas o que hoje realmente, de fato, vem ganhando muita ênfase e é extremamente importante é falar da inteligência competitiva. A inteligência competitiva é o que nós precisamos descobrir. E o que vocês precisam descobrir, ela é realizada por um método, por um processo de prospecção de cenários futuros, de informações e dados e conhecimentos que serão amplamente utilizados num futuro próximo ou distante. Então, isso ganha muita força, isso é muito importante. Então, você ter acesso a esse cenário futuro, a prospectar as informações, a prospectar as tecnologias, vocês terão um ganho extra no desenvolvimento das habilidades que eu já mencionei. Falar da inteligência competitiva é falar do reconhecimento das novidades, né, de ideias, de produtos, de serviços, né, de tecnologias, né, que daqui a algum tempo elas serão extremamente importantes para a sociedade. É identificar novos atores, né? É um mundo de criação e inovação. É identificar caminhos, novos caminhos, caminhos diferentes, né, para o desenvolvimento. Às vezes caminhos que foram esquecidos, negligenciados, mas que num futuro próximo eles serão extremamente importantes. Então vocês conseguem antecipar. Para trabalhar num mundo global que exige mudança e que cada vez mais aumenta o número de problemas complexos, é necessário que vocês tenham uma atividade de busca, de monitoramento das informações. É um propósito de criatividade e inovação, né, que vai conduzir vocês a um desenvolvimento de uma oferta informativa adaptada às inspirações. Para vocês que chegaram até aqui, eu gostaria de agradecê-los, desejar sucesso, desejar muito trabalho, desejar a vocês que realmente possam dar um passo a mais, né, de se inserirem numa empresa júnior, de criarem uma empresa júnior, ou realizar uma mudança comportamental nas empresas das quais vocês já estão inseridos. O meu muito obrigado. Fique aqui o meu e-mail para aqueles que tenham alguma dúvida, algum comentário, que queira discutir um pouco mais sobre essas habilidades ou outras das quais essas habilidades irão com certeza abrir as portas, né, de uma maneira muito mais facilitada. Em breve, né, tenho certeza que iremos, né, ter outras oportunidades para falar de outros temas importantes para o desenvolvimento de vocês diante de uma sociedade que cada vez apresenta novos desafios, que muda muito rapidamente e que vocês buscam, né, seja com a inteligência competitiva, atender da melhor maneira, se preparar da melhor maneira para essas interações sociais, para essas demandas do mercado consumidor e atingirem, né, o mais importante, as expectativas, as suas metas e os seus sonhos. O meu grande abraço.